Uma boa tarde a todos. É com muito prazer que apresentaremos o trabalho sobre cromoterapia para a disciplina optativa de técnica de gerenciamento de estresse. Bom, a partir de agora, a entrada está liberada ao fascinante universo da cromoterapia. E aí, vocês vêm com a gente? Iniciaremos falando sobre o histórico antigo, onde por volta de 384 a 322 a.C., Aristóteles propôs que as cores eram uma propriedade dos objetos. No entanto, anos depois, ou melhor, bem depois, de 1452 a 1519, Leonardo da Vinci contrapôs a ideia de Aristóteles, dizendo que, na verdade, as cores não eram uma propriedade dos objetos, e sim uma propriedade da luz. Depois, por volta de 1643 a 1727, Isaac Newton propôs o estudo da influência da luz do Sol na formação das cores, complementando e confirmando o que já tinha vindo sendo proposto por Leonardo da Vinci. Dessa forma, também existem inúmeros registros do uso medicinal histórico da cromoterapia, onde no Egito Antigo e na Grécia ela já era utilizada. No Egito Antigo, existiam tratamentos com cores através de flores e pedras preciosas. Tratando-se das cores, não podemos menosprezar alguns de seus aspectos físicos. A luz e o som são, sim, fenômenos físicos e são responsáveis por gerar sensações e percepções muito significativas nos seres vivos. E para compreendermos o seu modo de produção e interpretação, precisamos saber que eles são ondas que se propagam no meio ambiente e a partir daí são captadas por órgãos sensoriais específicos, presentes tanto no nosso corpo quanto no corpo dos animais. Além disso, para um real entendimento da formação das cores, devemos entender um pouco a respeito dos mecanismos de formação da luz. E aí, eu te pergunto, o que é a luz? A luz é resultado da geração e propagação de um campo eletromagnético. Campo esse formado por radiações ultravioletas que, a partir do seu potencial energético, reagem com moléculas presentes no meio ambiente, dando resultado ao que chamamos de luz. Assim, podemos dizer que as radiações ultravioletas são compostas por um espectro de luz, onde as chamadas luzes brancas são aquelas que possuem comprimento de ondas visíveis aos olhos humanos. Nesse caso, nos nossos olhos, ou melhor, a retina, em conjunto com os nossos nervos cranianos, são as responsáveis por gerarem a nossa percepção e interpretação da luz. As variações no comprimento de onda dentro desse espectro visível é o que nos geram as inúmeras sensações visuais, além da formação das imagens e das cores. Já as luzes infravermelhas são aquelas conhecidas por terem comprimento de onda mais... E aí, vocês estão lembrados de Newton? Aquele que citamos nos slides anteriores, que foi o responsável por propor o estudo da influência da luz do Sol na formação das cores? Pois bem, é dele que falaremos agora, ou melhor, da sua demonstração, aquela famosa, onde teve-se a passagem de um raio de luz branca por um prisma de cristal dentro de uma câmara escura. Esse experimento foi responsável por provar que dentro do espectro das luzes brancas, ou seja, aquelas que são visíveis por nós, existem várias radiações monocromáticas. E o que isso significa?
significa que a nossa retina percebe as cores através das frequências específicas de cada uma delas. E isso é que forma a nossa visão cromática, ou seja, somos capazes de perceber várias cores porque cada uma delas possui uma frequência própria. E aí temos o que? As 7 cores, as cores do arco-íris. Isso, na verdade, foi meio que uma convenção, porque o 7 é meio que conhecido por ser o número da plenitude, o número da totalidade. Então, por exemplo, dentre a frequência ali conhecida como vermelho, existem tons diferentes de vermelho, porque existem frequências um pouquinho menores, frequências um pouquinho maiores, e é por isso que às vezes uma pessoa pode perceber ali tons variados. No entanto, foi convencionado essas 7 cores, as cores do arco-íris. E por que as luzes e as cores são tão importantes para nós, seres vivos? Bom, elas fazem parte de um campo vibratório humano. Elas têm uma energia de alto poder curativo. E a interação delas com nós é pautado pela transmissão de bioinformações que interpretamos e dão origem a processos orgânicos e psíquicos. Elas também estimulam processos físicos de cura e regeneração de tecidos. Vocês já devem ter percebido que toda essa questão das cores não é propriamente um fenômeno só físico. A nossa interação e percepção tem total influência também no processo, sendo que a nossa visão ela não é capaz de captar as radiações absorvidas, e sim aquelas radiações que são refletidas, ou seja, da interação da luz com alguma matéria. E é assim que criamos sensações, a partir do que é percebido como a cor de cada objeto. E vale lembrar que na natureza nada possui uma cor própria e imutável, como até mesmo mencionamos nos slides anteriores. A formação das cores é dependente da luz que está incidindo, além dos processos físicos e químicos que essa luz gera na superfície e no interior do objeto. Assim, sabermos sobre a estrutura molecular dos corpos também nos ajuda a entender um pouco sobre a dinâmica das cores. Corpos transparentes são aqueles atravessados completamente pela luz. Eles permitem que ela os atravesse sem nenhum tipo de interferência. Corpos opacos absorvem algumas radiações e impedem a passagem de outras. Agora, falando sobre corpos com cores. Corpos negros. Eles absorvem todas as radiações de luzes e não refletem nenhuma, enquanto corpos brancos não absorvem nenhuma onda de luz, mas são capazes de refleti-las. E, por exemplo, um corpo amarelo, ele absorve todas as radiações de luzes visíveis, com exceção do próprio amarelo. E assim, também acontece com o corpo azul, com o corpo vermelho, só que, por exemplo, no caso de um corpo azul, ele absorveria todas as radiações de luzes visíveis, mas não o azul, que é a cor dele no caso. Vamos falar agora sobre as cores e seus significados. O vermelho é uma cor intensa e estimulante. Ela possui um efeito tônico que ativa os 5 sentidos, o sistema nervoso central e o fígado. Ela é responsável por estimular a atividade física e mental, contribui para a produção saudável de glóbulos vermelhos e hemoglobina, e em ambientes ela pode trazer energia e motivação, mas ela deve ser utilizada em pequenos espaços e sempre com moderação, para não agitar demais. O laranja é responsável pela regeneração, reconstrução e restauração, sendo ligada à autoestima e aos relacionamentos. Ela ativa a vitalidade do corpo e do intelecto, sendo considerado um estimulante da intelectualidade. No organismo,
Ela aumenta a energia dos pulmões e do estômago. É recomendado o uso dela em ambientes de estudo e trabalho, porque ela vai favorecer a concentração. O amarelo é a cor da alegria e do bom humor, sendo um estimulante, energizante, purificador e eliminador. O amarelo vai estimular a percepção, o intelecto, principalmente para melhorar o raciocínio e a memória, e o sistema nervoso central. No organismo, ele vai fortalecer os olhos e os ouvidos. Seu uso é indicado também em áreas de alimentação, pois estimula o apetite. A cor verde está associada à paz, natureza, saúde e abundância e equilibra o corpo e a mente. Ela auxilia na imunidade e tem propriedades analgésicas, sendo indicada no tratamento de doenças e ainda fortalece o coração. O seu uso, porém, deve ser feito com cautela, pois é uma cor fatigante e o uso em excesso pode favorecer a depressão. O azul é uma cor relaxante. É considerado o tom do equilíbrio, da harmonia e da expansão espiritual. Ela é responsável por reduzir a ansiedade ou estresse, elimina a dor e induz ao relaxamento e ao sono. Ela atua no sistema nervoso central, nos vasos sanguíneos e em todo o sistema muscular. Já o azul índigo equilibra as energias, aprimora a intuição e purifica ambientes. Ela atua no sistema nervoso central e é responsável por aliviar irritação, coceira, dor de afecções cutâneas, febre, inflamação e ativa a glândula pineal. Ela é capaz de aumentar a conexão entre pessoas e equilibrar locais, especialmente aqueles que precisam de harmonia e espiritualidade. A cor violeta é a última do espectro da luz. É uma cor espiritual que transmuta energias e padrões de comportamentos. Ela pode regenerar o sistema nervoso estressado e com fadiga prolongada. Ela desenvolve o ritmo da glândula pineal, purifica o organismo, acalma os músculos e a superexcitação nervosa. Em ambientes de atividades espirituais e de meditação, ela vai favorecer o relaxamento. Bom, vamos falar agora um pouco sobre os princípios da cromoterapia. A utilização das cores serve como um processo de tratamento para o paciente esse podendo ter distúrbios orgânicos ou emocionais, para fins de complemento de um modo não agressivo. Ou seja, a cromoterapia é uma terapia complementar. Ela pode ser implantada em qualquer idade, onde se é realizado direto no ponto específico para o tratamento, onde trabalha na base da doença. Ela promove um equilíbrio entre os chakras e o ponto vibratório do corpo, gerando assim um equilíbrio mental, psíquico, emocional e harmônico. O que podemos concluir é que a cromoterapia não é um modelo para procurar curar os sintomas, mas sim um método de interferir nas causas, proporcionando o equilíbrio físico e energético dos órgãos e sistemas do corpo, vendo o paciente não somente como uma doença em si, mas proporcionar o bem-estar geral, de forma com que atinja o resultado da melhora juntamente com o tratamento já estabelecido. Sobre a escolha da cor. As cores utilizadas na cromoterapia são 7. São as mesmas que compõem o espectro solar e as vibrações eletromagnéticas, sendo essas cores o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Cada cor tem um determinado comprimento de onda e frequência, onde podemos caracterizar a atuação diferenciada sobre o organismo humano. Desta forma, cada cor eleva um nível de vibração
para cada finalidade que queira atingir, tendo uma centralização no organismo. A cor e a sua aplicação. A vibração da onda colorida junto à cor isolada será sempre um fator natural para o trabalho terapêutico da cromoterapia. Sobre o tratamento com a cromoterapia. No tratamento cromoterápico, podemos utilizar várias técnicas como fonte de equilíbrio e harmonização, como a luz do espectro solar, lâmpadas coloridas, uma alimentação natural, mentalização das cores e ainda o contato com a natureza. A cromoterapia, através de suas cores energéticas, restabiliza o equilíbrio, propiciando a cura do organismo. Sobre o tratamento com a cromoterapia. No tratamento cromoterápico, podemos utilizar várias técnicas como fonte de equilíbrio e harmonização, como a luz do espectro solar, lâmpadas coloridas, uma alimentação natural, mentalização das cores e ainda o contato com a natureza. A cromoterapia, através de suas cores energéticas, restabiliza o equilíbrio, propiciando a cura do organismo. Aplicação da cromoterapia do sistema nervoso em caso de insônia. Para beneficiar o sistema nervoso, imagine a cabeça envolvida por um azul índico metálico muito brilhante que envolva todo o cérebro. O azul que é uma cor calmante. A gente vai praticar esse exercício por 5 minutos. Aplicação na alimentação natural. Os vegetais e os cereais recebem a maior parte de sua energia diretamente da luz do sol e do magnetismo da Terra. Exemplo: caso deseje receber a ação do raio laranja, busque uma alimentação que inclua alimentos de casca laranjada, como a tangerina, melão e a cenoura. Aplicação com lâmpadas coloridas. Aplicação comum a distância em torno de 10 cm. Se necessitar de uma intensidade maior, a distância em torno de 5 cm. Em crianças, idosos, pessoas fracas e em pele lesada, a distância de até 20 cm. Um exemplo: uma mulher que tem algum distúrbio do sistema reprodutivo, a gente vai utilizar a cor laranja, que é uma cor estimulante dos órgãos. A gente vai iniciar pela região ovariana em direção à vagina e também fazer do outro lado. E caso necessitar de mais sessões, a gente pode também utilizar a cor complementar, que é a cor azul. Cuidados na utilização da cromoterapia. A gente tem que ter um cuidado em gestantes, pois evitar a utilização de cor que provoca hemorragia e aborto naquele local da região pélvica. Em crânio, na utilização de luzes focais diretamente na área do crânio, caso a pessoa tiver algum problema circulatório naquela área. A radiação pode provocar uma dor de cabeça até um derrame. Hemorragia, evitar cores quentes em ferimentos e locais que haja risco de hemorragia, bem como em pessoas que têm uma predisposição a hemorragias, em caso de hemofilia, anemia e pessoas que têm baixa quantidade de plaquetas. Evitar também queimaduras. E a cromoterapia, ela também é utilizada em animais. Os animais, eles não veem as cores como nós humanos. Entretanto, eles são muito sensíveis às diferentes energias e, por isso, respondem muito bem às variações de cores. E por que aplicar a cromoterapia em animais? A cromoterapia, ela auxilia no equilíbrio dos centros energéticos dos animais e oferece ao animal uma sensação de relaxamento e segurança.
Os animais, eles não possuem bloqueios intelectuais, então eles respondem de forma mais rápida ao tratamento do que as pessoas. A cromoterapia em animais, ela vem sendo bastante procurada, pois ela se demonstra eficaz no tratamento. E como que funciona a cromoterapia em animais? Ela é um método de tratamento alternativo que utiliza as cores para devolver ao corpo do animal o seu equilíbrio natural. As cores têm significados que representam potenciais químicos que vibram em frequências elevadas. Para cada órgão ou sistema, há uma cor que estimula e outra que inibe o seu funcionamento. A cromoterapia ela é indicada principalmente para aqueles animais que possuem alguns distúrbios comportamentais relacionados à agressividade, à agitação, à ansiedade e ao medo. E quais os benefícios da cromoterapia para os animais? A cromoterapia, ela alivia dores e inflamações, resgata o estado saudável dos órgãos, repõe a energia vital, acelera cicatrizações e promove tranquilidade junto com relaxamento físico. A cromoterapia, ela tem propriedades terapêuticas. E cada cor vai agir num campo energético. Esses campos, eles são chamados de chakras. E esses chakras, eles estão localizados ao longo do corpo dos animais, como a gente pode ver aqui na imagem. Então, esses pontinhos coloridos são os chakras de cada espécie doméstica. Nós vamos falar agora um pouco sobre os chakras e as cores que atuam sobre eles. Nós temos o chakra raiz ou básico, que é a cor vermelha que atua sobre ele. O vermelho faz com que aumente a energia vital, curando as depressões e anemias. Porém, é contraindicada a utilização da luz vermelha nos casos de agressividade e agitação. Nós temos o chakra sacral ou sexual, que atua a cor laranja. A cor laranja ela é utilizada nas doenças dos órgãos reprodutores, nas patologias da bexiga, infecções em geral e também combate a fadiga. Temos o chakra do plexo solar, que atua a cor amarela. A luz amarela, ela vai atuar então em disfunções do sistema digestivo, como baço, fígado, estômago e vesícula biliar. Nós temos o chakra do coração ou cardíaco, onde atua a cor verde. Então, a luz verde, ela vai curar dores em geral, patologias respiratórias, atuando no coração, pulmões e sistema circulatório. Nós temos também o chakra do terceiro olho ou frontal, onde atua a cor índico. O índico, ele atua como anestésico, coagulante e purificador da corrente sanguínea, ativa o sistema nervoso autônomo.
Nós temos o chakra da coroa ou coronal, que é onde atua a cor violeta. A luz violeta, ela cura o cansaço geral, medos, fobias, traumas, elimina impurezas do sangue. Além disso, ela tem ação calmante do sistema nervoso e respiratório. Porém, a luz violeta ela é contraindicada nos casos de apatia. E nós temos também o chakra da garganta ou laríngeo, que é a cor azul, que atua nele. Essa cor azul, ela acalma e equilibra, e é um analgésico. Ela regenera as células dos músculos, dos nervos, da pele e do aparelho circulatório. Ela reduz a frequência cardíaca, respiratória e pressão sanguínea, inibindo a descarga de adrenalina. Tem efeito hipnótico no sistema nervoso central. Além disso, atua também no organismo, pois ele tende a recarregar-se energeticamente. E como que é feita a cromoterapia em animais? O método mais comum é a aplicação de um foco luminoso diretamente sobre o animal, com a caneta de cromoterapia. Como a gente pode ver aqui, está utilizando a cor verde. E nesse outro exemplo, está utilizando a cor roxa. A aplicação da luz, ela pode ser utilizada também durante os banhos. Então, na imagem aqui, a gente pode ver que acima de cada duchinha nós temos um spot de luz e cada spot desse tem uma lâmpada de uma cor diferente. Então, dependendo da situação que for necessária, vai utilizar uma ou outra. E na outra foto aqui, a gente pode ver exemplo também da utilização. Ali, cada uma das imagens é com uma cor diferente de luz. Bom, depois de tudo que foi dito, nós podemos chegar à conclusão que a cromoterapia é uma prática integrativa e complementar que vem ganhando cada vez mais visibilidade ao longo dos últimos anos, e deve ser sempre realizada por profissionais capacitados, pois apesar de trazer benefícios quando realizada de maneira correta, pode ser prejudicial se feita de maneira indiscriminada. Além disso, é necessário propiciar um ambiente favorável para o tratamento, pois, se falando de animais, não adianta realizar a prática para combater medo, ansiedade e estresse se o ambiente for, por exemplo, hostil para ele. Então, chegamos ao final do tour pelo esse fascinante mundo da cromoterapia. E agora nós vamos apresentar os alunos que prepararam esse trabalho com todo amor e carinho para vocês. Anelise Correia, Fernanda Queiroz, Letícia Prachedes, Estela Mota e Thaís Rabelo. E queremos agradecer às nossas queridas professoras Carla Braga e Karina Aptekman por nos proporcionar a oportunidade de conhecer esse fascinante mundo da cromoterapia. Obrigada pela atenção de todos.